Então vamos lá, tentar mais uma vez dar aula nessa turma. De radiciação, sempre que falar de radiciação, pessoal, raiz, tá? Extrair raiz. Tirar raiz quadrada, raiz cúbica. Nós já trabalhamos um pouco. Aí eu vou só passar os assuntos para vocês, um pouco do que a gente já viu e algumas extrações. Na página 12, na parte verde, eu tirei foto e coloquei aqui, tá? Então se vocês quiserem acompanhar, ficou um pouco embaçado aqui, mas a ideia é que a radiciação é a operação inversa da potenciação, tá? Ele fez uma conta aqui com 0,6 ao quadrado, que deu 0,36. Então quando a gente extrai a raiz quadrada de 0,36, ele vai voltar para o 0,6. Mas antes de falar isso, deixa eu explicar para vocês. Radical. Sempre que falar de radical, é esse símbolo. Esse é o símbolo do radical. Tá? Então esse é o símbolo do radical. Quando falar de índice, é o númerozinho que fica aqui, ó. 1, 2, 1, 3, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, quinta, sexta e assim por diante. Esse aqui então é o índice. O número que tiver aqui dentro é o radicando. E o resultado da conta, que no caso aqui é 0,6, porque 0,6 ao quadrado, ou seja, 0,6 vezes 0,6 dá 0,36, esse resultado, ele é a raiz. Tá? Não precisa falar raiz quadrada, falou raiz já tá bom. Até mesmo porque quando for raiz cúbica, tá? Você não fala raiz cúbica, você fala só raiz e tá de boa. Bom, em relação a isso, pessoal, como que a gente faz? Deixa eu pegar um outro número. Vou começar do mais fácil. Qual que é a raiz quadrada de 64? 8. Boa. Por que é 8? Porque 8 ao quadrado, ou seja, 8 vezes 8 dá 64. Mas, como que eu faria para achar a raiz quadrada de 0,36? Embora a gente já saiba que é 0,6. Então, o jeito para fazer essa conta, pessoal, é passar ele por formato de fração. Acaba ficando mais fácil. E aí já começa a entrar a minha dificuldade com vocês, que a gente viu isso daqui e os alunos não conseguem aprender, ó. Como que eu transformo isso daqui em fração? Escrevo o número sem a vírgula. Conto, tem 2 casas? Olha lá, tá feito. Ok? Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 100, 10. 10 vezes 10 dá 100. Se eu dividir 6 por 10, eu chego naquele tal do 0,6. Dividir 6 por 10, coloco 0, 0, 60 dividido por 10 dá 6. 6 vezes 10, 60. 60 menos 60, 0. Tá? Então sempre que tiver um número com vírgula, transforma ele em fração. Esse processo eu não sei se vocês sabem, porque na prova tinha uma questão dessa daqui e não conseguiram fazer, né? Foi perguntado lá, número entre 4 e 4,3, escreva em fração. Mas muitas provas erradas, quase todas as provas com essa conta errada, ou em branco. Então, o número entre 4 e 4,3, 4,1, em fração, 41 sobre 10. Esse processo vocês não souberam fazer. Eu fiquei... É uma questãozinha ali para ter certo. 4,2, beleza, 42 sobre 10. Ou até mesmo 21 sobre 5. Pode ser. Mas enfim...
Voltando aqui para a nossa aula, pessoal, cuidado. Vocês estão deixando de aprender alguns assuntos básicos que vai fazer falta lá na frente. Já está fazendo falta. E as coisas que vocês estão deixando de aprender vai fazer muita falta lá na frente, tá? Bom, até aqui, gente, é tranquilo. Mas vamos supor que eu tivesse uma raiz quadrada um pouco maior, com um número um pouquinho maior. Qual que é a raiz quadrada de 324? Ou qual é a raiz quadrada de 576? Então a gente viu isso. Tinha questão na prova também disso daí. Esses números que são maiores, que não estão na tabuada, que a gente não conhece o número que multiplicado por o outro vai dar 324, você vai precisar extrair a raiz da seguinte forma. Estou meio sem espaço aqui, mas acho que vai. Vou pegar uma cor azul aqui, ó. 324. Você faz o risquinho e sai dividindo. Divide por 2. Metade de 300 é 150, metade de 24 é 12. Entenderam o que eu fiz? Metade de 324, 162. A metade de 162 vai dar 81. Tem que fazer a divisão, tá? Qualquer coisa você faz aqui, ó. 162 dividido por 2. 8 vezes 2, 16. Desce o 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 2, 2. Tá? Pode ter preguiça não, é que eu já sei o resultado. Aí pra gente ganhar um pouquinho de tempo, eu já estou colocando ali. 81 só é divisível por 3. Qualquer coisa, depois vocês pegam calculadora também. Eu vou fazer meio rápido aí devido ao nosso tempo, tá? Então, 81 dividido por 3 dá 27. Que dividido por 3 dá 9. Que dividido por 3 dá 3 e dividido por 3 dá 1. A raiz ela é quadrada. Se ela é quadrada, a cada dois números iguais, eu separo um deles. Ó, tem dois números iguais, separa um deles. Dois números iguais, separa um deles. Aí você vai fazer 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então a raiz quadrada de 324 vai dar 18. Se eu fizer 18 vezes 18, 8 vezes 8, 64. Vai 2. 8 vezes 1, 8 e 2, 10. 1 vezes 18, peraí, 8 vezes 8, 64. Por que foi 2? Está errado. 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 1, 8. 8 com 6, 14. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 4, 12. Vai 1, 1, 2, 3. Ok? Então a raiz quadrada de 324 é 18, porque 18 vezes 18 dá 324. 576, a conta vai ser um pouquinho mais longa. Vou começar lá em cima. Divide por 2. 576 dividido por 2. 2 vezes 2, 4, sobra 1. Desce o 7. 17 por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Sobrou 1. Desce o 6. 16 por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Sobra 0. Então deu 288. Dividido por 2, esse está fácil. 144. Dividido por 2, 72. Dividido por 2, 36. Dividido por 2 vai dar 18. Dividido por 2 dá 9. Dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Estou indo um pouquinho mais rápido, porque teoricamente essas contas vocês sabem, ó. 2 iguais, 2 iguais, 2 iguais. Tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24.
8 vezes 3, 24. Então a raiz quadrada de 576 é 24. Se eu fizer 24 vezes 24, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. 6, 9, 8, 17, 5. Ó, 576. Ok? É dessa forma que a gente acha a raiz quadrada. Pode acontecer nesses exercícios de vocês precisarem achar a raiz cúbica. A raiz cúbica vamos lá, vamos pegar o 64. 64, só que agora eu quero a raiz cúbica. Nesse caso, pessoal, independente do valor que vocês forem fazer, a não ser que você saiba de cabeça, né? A raiz quadrada, a raiz cúbica de 8, a raiz cúbica de 8 é 2. Se for 3, se for 4, se for 5, o processo é o mesmo. Você vai pegar esse 64, vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez quando era raiz quadrada. Vou dividir por 2, dá 32. Dividir por 2, dá 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Só que agora é a raiz cúbica. Então, se é um 3 aqui, a cada 3 números iguais, eu separo um número. A raiz quadrada é cada 2. Raiz cúbica é cada 3. Se tivesse raiz quarta, cada 4 iguais. Raiz quinta, cada 5 iguais. Então, repara, ó. 2 vezes 2. Se eu fizer 4 vezes 4 vezes 4, tem que dar 64. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. É assim que a gente extrai as raízes. Na prova, tinha uma raiz cúbica. Deixa eu puxar para baixo aqui. De 512. Acho que dessa turma ninguém acertou. Tá? Você ia ter que fazer assim, ó. 512 divide por 512? É 512, acho que é 512. Vai dar 256. Dividido por 2 dá 128. A conversa. 128 vai dar 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Raiz cúbica. 2. 2. 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então a raiz cúbica de 512 é 8. Porque se eu fizer 8 vezes 8 vezes 8, 512. Raiz cúbica de 512, 8. Aí, pessoal, é assim, ó. Vou ler a primeira atividade. É mais ou menos o mesmo esquema lá da lição 1, tá? Vai ter um questionarinho, um exercício, e aí várias questõezinhas. O que está perguntando, quem que é o personagem, quem que é aquilo, e algumas contas no meio. Então, ó, em um terreno quadrado com área de 324. Então, eu tenho um terreno que é quadrado. Se ele é quadrado, os lados são todos iguais. E a área está falando que é 324. Olha aqui, ó. A gente já viu a raiz quadrada de 324. É 18. Isso significa, se o terreno é quadrado, esse lado é 18, esse lado é 18. Às vezes o pessoal pergunta para mim, para que serve a raiz quadrada? Você acha a área, o lado, ó, a área é 324. Você tira a raiz quadrada de 324, você acha o lado do quadrado aqui, ó. 18 vezes 18 é 324. Então vamos lá. Está localizado na parte central do terreno, rodeada por um canteiro de terra não cultivada, de largura igual a 4 metros.
Na verdade, deixa eu apagar aqui, o meu desenho ficou pequeno. Pelo que eu pude observar no desenho no exercício, dentro do quadrado, dentro do terreno, tem um jardim aqui dentro. Eu acho que eu pulei alguma parte. E aqui dentro está 4x4, é isso? Largura igual a 4. 4 vezes 4, a área é 16. Se eu tirar a raiz quadrada de 16, eu chego no lado do quadrado, tá? E aqui a gente já viu que é 18. Porque 18 vezes 18 dá 324. Aí vamos lá. Marta quer cercar a horta e possui 50 metros de cerca. Quer também fertilizá-lo e sabe que fertilizante é vendido em meio quilo por metro quadrado. A quantidade de cerca que possui é suficiente para cercar? 4, 4, 4 e 4. 4 mais 4, 8. 8 e 8, 16. Vai ser suficiente. Tá, tem 50 metros. A não ser que ela queira cercar o terreno. Agora não sei se é o terreno ou a coisa. Depois vocês veem melhor. Se for cercar o terreno aí não dá, né? 18 com 18 dá 36. 36 com 36 dá 72. Acho que é isso. Aí não vai faltar cerca. Se ela só tem 50 metros, ela consegue cercar só a horta. O terreno não. Tá? Quantos quilogramas de fertilizante ela vai usar para adubar aqui o terreno? Tem 16 metros. 16 metros quadrados. Ela usa meio por metro quadrado. Vai precisar de 8, né? A cada 1 quilo ela faz 2. Então com 8 ela vai fazer o dobro. 1 quilo faz 2 metros. 8 quilos vai fazer 16 metros. Tá? E por aí vai. São essas questõezinhas. Ó. Depois, ó, compreenda o que é perguntado no problema. Tá? Tá perguntando o lado do terreno. Na verdade está perguntando a quantidade de cerca que Marta possui e a quantidade de quilogramas que ela vai precisar usar. E por aí vai, gente. Os exercícios são desse tipo. Mas invariavelmente, veja bem, eu não fiz aqui, mas para chegar nesse 18, eu havia feito antes. Achada a raiz quadrada de 324. Foi assim que eu achei o lado do quadrado. Tá? Foi dessa forma que eu achei a área do quadrado. E já está para bater o sino. Já vou parar a gravação. Alguma dúvida até aí? Não. Tendo dificuldade, pessoal, o exercício 2 é um pouquinho mais embaçado. Flávio quer construir uma piscina em formato de um cubo que tenha o volume aproximado da piscina de seu vizinho, que tem o formato de um bloco retangular. Você vai ter que multiplicar ali, ó, 6,1 vezes 9,3 vezes 4,2 e tirar a raiz cúbica desse número. Provavelmente, cadê a calculadora? Ó, você vai ter que multiplicar então 6,1 vezes 9,3 vezes 4,2. Isso aqui vai ser o volume da piscina. Pessoal, silêncio. E aí depois você vai ter que achar a raiz quadrada, a raiz cúbica disso. Raiz cúbica, transforma esse número, me ajuda aí, 238,266. 238, quanto? 266. Você vai ter que achar a raiz cúbica disso. Então lembra, transforma isso daqui, ó, 238,266 sobre 1000. A raiz cúbica de 1000 vai ser 10. Precisa achar a raiz cúbica disso. Sai dividindo. Junta de 3 em 3. Tá? Provavelmente vai dar um valor exato. Deixa eu ver se a minha calculadora tem raiz cúbica. Essa daqui não. O que vai ter raiz cúbica é a científica.
Não, não tem. Nem nessa daqui não tem. Ou essa daqui não é raiz. Tô procurando aqui raiz cúbica, não tô achando não. Aqui tem raiz quadrada. Bom, qualquer coisa vocês vão perguntando pra mim, eu vou tentando ajudar, tá? Tem uma semana para fazer essas 3 atividades. E aí na próxima aula, 12, 13, 14, 15 e 16 e 17. A lição 3. Até a lição 3. Desculpa, a lição 2. Professor, passa no pai. Mas é a lição 2. Então, mas passa aí pra mim. Aqui, ó. Mas o que é isso aqui? O quê? Lição 2. É da página 13. Ah, tá. Tá no livro, né? Mas é página 13 até... 17. Isso. Página 12. 12 até 17. Então tá, vamos lá. Mas assim, é que falando desse jeito parece que é um monte de questão. Não é tanto assim, não. 12 a 17. Só isso, professor? Só isso. Só isso. Na próxima E não esqueçam na próxima aula de trazer esse livrinho para dar o visto na atividade 1, tá? Na lição 1. Deixa eu salvar aqui. Arquivo, exportar como. Foi. Parei a gravação.